Galera, antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de alertar vocês que o conteúdo pode causar desconforto para algumas pessoas, devido a certos fatos que serão relatados. Se você acha que não vai sentir esse desconforto, se prepara que o vídeo tá maravilhoso. Trabalhando em meio período de restaurantes e fábricas, mal conseguindo pagar suas contas, esse era Brian Stone em 2005. Um homem que esperava uma luz no fim do túnel. Foi quando um amigo lhe falou sobre uma oportunidade de ganhar muito dinheiro de forma fácil e que mudaria sua vida para sempre. Um estudo clínico. Tudo o que ele teria que fazer era tomar alguns analgésicos e beber álcool durante um estudo de 4 semanas para que os médicos pudessem observar os efeitos. Esse tipo de emprego lhe renderia $2.500. Um emprego desse parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Brian também pensou assim, mas seu amigo insistiu a ele que era como ser pago para festejar. Brian, precisando do dinheiro, decidiu experimentar. Afinal, o que poderia dar errado? Brian se inscreveu, apenas para perceber rapidamente que os estudos clínicos eram muito diferentes de festas. Esse medicamento experimental para a dor fez Brian ficar violentamente doente durante todo o processo. Durante o estudo, a equipe da clínica instruiu os participantes a usar um balde em vez do banheiro, se possível, para que pudessem examinar o que foi expelido e ver quanto do comprimido havia sido digerido antes de ser vomitado. Brian ficou tão ruim que acabou se forçando a vomitar sua dose diária porque não queria mais sentir os intensos efeitos colaterais. Foi um verdadeiro inferno, mas no final do estudo, ele realmente recebeu o cheque de $2.500. Brian ficou viciado, não em drogas, mas em estudos clínicos. Ele logo se inscreveu para outro estudo clínico, desta vez para testar um medicamento para diabetes. Ele rapidamente fez amizade com outros participantes de estudos clínicos e começou a procurar regularmente mais estudos para participar. Ele largou seus empregos de meio período e até se mudou para uma cidade diferente com mais estudos clínicos disponíveis. Para Brian, os estudos clínicos se tornará seu novo emprego. Brian poderia facilmente ser denominado um cobaia profissional. Se por um lado, Brian estava ajudando a salvar vidas, por outro, estava se tornando um completo viciado. Esse tipo de carreira é o extremo. Você está colocando seu corpo em risco para ser o primeiro humano a experimentar um novo medicamento. Já se tornou comum ver pessoas extremamente saudáveis se inscrevendo para esse tipo de teste clínico. Hoje em dia, existem milhares de cobaias profissionais por aí que ganham a vida participando de estudos clínicos anos antes de qualquer medicamento chegar às prateleiras das farmácias. Se você está gostando deste conteúdo, a inscrição é a melhor maneira de ficar por dentro. Assim, você acompanhará mais vídeos de documentários aterrorizantes sobre empresas e acontecimentos do mundo. Não perca essa oportunidade. Agora, depois de te encher o saco, vamos continuar. Um homem chamado Paul Clove administra um site onde as pessoas podem encontrar novos estudos disponíveis em sua região. Ele mesmo participou de mais de 80 testes de drogas nos últimos 11 anos como trabalho em tempo integral, e ele ganha muito dinheiro com isso. Alguns dos testes podem pagar 15, 18 ou até $29 mil. Para muitas pessoas, esse dinheiro é transformador, e com a indústria farmacêutica em expansão nos Estados Unidos, o negócio dos estudos clínicos também está prosperando. Parece algo saído de um filme de ficção científica. Mas é por isso que todo medicamento passa por um rigoroso processo de teste antes de ser aprovado para uso público, para que você não passe o que essas cobaias passam. É muito importante que essas cobaias existam, pois custa cerca de $8 bilhões para uma empresa farmacêutica desenvolver um único medicamento do zero. No entanto, o retorno vale a pena, porque se conseguirem lançar um novo medicamento no mercado, poderão ganhar uma média de $18 bilhões com ele. Isso é o que motiva todo o sistema farmacêutico. Muitas vezes, os estudos clínicos são financiados pelo governo, investidores privados, instituições de caridade, universidades ou outras instituições de pesquisa, mas geralmente são as empresas farmacêuticas que pagam a conta, já que serão as proprietárias do medicamento. Se você quer levar um medicamento ao mercado, enfrentará desafios significativos. A fase 1 de um estudo clínico envolve testar a segurança do medicamento. O primeiro passo do processo é descobrir se o medicamento é seguro para uso e, se for, qual é a maneira mais segura de usá-lo. Por isso, o primeiro estudo em humanos tem o objetivo de entender como o corpo lida com o medicamento. A fase 1 é a parte mais arriscada do processo e a menos regulamentada. Também é a fase em que a maioria das cobaias profissionais trabalha e onde ganham mais dinheiro, afinal, mais risco, mais recompensa. A fase 2 é quando se avalia a eficácia. Em seguida, é preciso saber se o medicamento realmente funciona, tentando tratá-lo com uma condição real. Se funcionar, pode-se avançar para a fase 3, que determina o valor. Tendo concluído todas essas fases, parabéns, você pode enviar o medicamento para a aprovação da FDA,
restando apenas mais uma fase, a fase 4, que envolve a observação a longo prazo. Quando um medicamento passa por todos esses testes, pode ser disponibilizado ao público, mas ainda há uma última fase, a fase de acompanhamento a longo prazo, para ver os efeitos colaterais. Essa é uma das partes mais importantes de levar um medicamento ao mercado, porque, como todos sabemos, pode haver muitos efeitos de longo prazo imprevisíveis de um medicamento. É por isso que as empresas estão dispostas a pagar tanto dinheiro para que as pessoas participem dos estudos clínicos, porque para elas é apenas alguns milhares de dólares, para algo que vai lhe render bilhões. Para aqueles que têm coragem suficiente para realizar esses testes, é uma boa maneira de fazer uma renda em tempo integral bastante confortável, dependendo de como você define a palavra confortável. Antes de prosseguir, permita-me fazer uma pergunta intrigante. Já imaginou ter acesso a um método comprovado que revela como lucrar no YouTube e em outras plataformas de vídeos, permitindo que você ganhe em dólares tudo isso confortavelmente de sua casa? Parece bom demais para ser verdade, mas este método é real. Se estiver interessado em descobrir mais, deixarei o link no primeiro comentário. Vida de uma cobaia profissional pode ser tentadora para a pessoa certa. Pense. Tudo o que você precisa fazer é ficar por aí, receber algum tipo de medicamento, não precisa de habilidades específicas, trabalho árduo ou pré-requisitos, apenas tomar o medicamento e pronto. Até mesmo lhe fornecem um bom lugar para ficar e comida decente para comer, e até mesmo inclui um exame físico gratuito. Mas talvez o mais importante, como Dale Carnegie disse uma vez, e aqui está como você pode fazê-lo, se desejar. Primeiro, você deseja encontrar um estudo para o qual se encaixe nos critérios, e em seguida, passar por um processo de triagem intensivo. Você será entrevistado por telefone e pessoalmente, tirando amostras dos seus sinais vitais, do seu sangue e do seu histórico de saúde. Se você for aceito, será revistado e terá de cumprir todas as regras, já que um único erro seu pode acabar com testes clínicos. Esses testadores perdem sua liberdade. Eles comem apenas as refeições servidas pelos cientistas, e cada pedacinho é medido e calculado. Se você beber ou comer algo que não está no cardápio, isso afeta a absorção dos medicamentos. Todos têm que fazer a mesma coisa. Você passará por uma série de procedimentos médicos padrão antes de finalmente receber o tratamento que está sendo testado. Os medicamentos variam desde remédios básicos para resfriados até drogas psicodélicas. No entanto, você também pode estar recebendo um placebo, como um comprimido de açúcar, e ainda ser pago. Mesmo com todas as regras rigorosas, ainda existem muitos benefícios. Você literalmente pode ficar sentado, assistir Netflix, jogar, comer e dormir bem, esperando não ter náuseas e sem um chefe para te encher o saco. Atualmente, você pode encontrar tantos estudos clínicos remunerados para participar. Em 2022, houve mais de 437 mil estudos clínicos registrados, o que é mais que o triplo do número de uma década atrás. Portanto, a oportunidade está lá. Mas há uma coisa realmente importante a lembrar. Quando você administra um novo medicamento em seres humanos pela primeira vez, isso nunca é livre de riscos. Em março de 2006, houve um incidente no Hospital Norfolk Park, em Londres, durante um estudo clínico da fase 1 para a terapia com anticorpos TGN 1412, organizado pela empresa Paricel. Participaram 8 homens saudáveis, com idades entre 19 e 24 anos, que receberam uma compensação de 2.000 libras. No entanto, o estudo teve graves consequências, demonstrando os riscos associados a todos os estudos clínicos. Os pesquisadores estavam otimistas em relação ao TGN, pois se esperava que tratasse doenças como a leucemia e doenças autoimunes, estimulando o sistema imunológico do corpo. Eles acreditavam ter algo revolucionário em mãos, e depois de injetar o medicamento em macacos sem problemas, chegou a hora do próximo passo: testá-lo em seres humanos. Profissionais médicos reuniram os 8 participantes escolhidos em quartos de hospital e os conectaram a gotejadores intravenosos antes de começarem lentamente a injetá-los com o medicamento experimental. Em questão de poucos minutos, todos perceberam que algo estava terrivelmente errado. Os corpos dos pacientes ficaram extremamente frios. Eles começaram a se queixar de dor intensa nas cabeças e costas. Todos entraram em pânico, os participantes dos testes e a equipe médica, e a cada segundo a situação só piorava. Eles caíram como dominós. Alguém se lembra de vomitar em um dos grandes sacos amarelos de resíduos biológicos? Foi terrível. Foi uma loucura. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eles estavam vomitando, gritando de dor, pessoas desmaiando. Um dos participantes até tentou escapar, lutando contra o pessoal médico para chegar às saídas. Por alguma razão, o paciente 3 começou a acreditar que estaria melhor se saísse daquele lugar. Estava dizendo coisas como: "Eu não quero mais o dinheiro, só quero sair." Ele começou a entrar em pânico e ficou fora de controle. Era realmente importante que ele permanecesse na cama, mas ele estava implorando:
dizendo que queria ir para casa, gritando de dor. Foi o momento mais angustiante. Os pacientes foram transferidos para unidades de terapia intensiva e eles tentaram desesperadamente mantê-los calmos, esperando que o efeito do medicamento passasse e as coisas melhorassem. Mas não foi o que aconteceu. As coisas ficaram tão ruins que o pessoal médico estava ligando para as famílias dos participantes, pedindo que viessem para o hospital, caso fosse a última chance que tivessem. Era por volta das 3:30 da manhã. Meu telefone tocou, era uma das enfermeiras. Ela disse que havia ocorrido um problema no estudo clínico e que eu precisava ir ao hospital o mais rápido possível. Foi uma notícia realmente chocante. Meu coração disparou e eu não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Disse um familiar de um paciente. E o que ela viu quando chegou ao hospital foi horrível. Acho que nada pode prepará-lo para o que você vê quando entra pela primeira vez. O rosto dele estava muito inchado, a ponto de seus olhos parecerem fendas. Seu rosto estava redondo como uma bola, e sua barriga estava enorme. Pensei que ele tinha as mãos sobre o estômago por causa do inchaço, até perceber que suas mãos estavam realmente ao lado dele na cama. Foi assustador ver alguém que você ama de repente tão desfigurado em relação ao que você se lembra deles. Complementou o familiar. Alguns dos pacientes passaram semanas tentando se recuperar, à beira de uma morte muito dolorosa, e mesmo depois de se recuperarem, não tinham certeza se voltariam ao normal. Trabalhar como uma cobaia profissional é uma maneira fácil de ganhar mais dinheiro, mas no pior dos dias, as cobaias humanas podem se tornar o objeto de um experimento científico que deu terrivelmente errado. Então, vale a pena esse risco? Por um lado, os estudos clínicos oferecem às pessoas a chance de ganhar dinheiro com pouco esforço. Mas quando você pensa sobre isso, os estudos clínicos normalmente visam um tipo muito específico de pessoa. Aquela que não tem muitas outras opções. Pessoas sem teto, desempregadas, pais em dificuldades financeiras, estudantes endividados. Algumas empresas até viajam para países de baixa renda em busca de participantes desesperados para fazer parte do estudo e ganhar algum dinheiro. As grandes empresas farmacêuticas sabem que essas pessoas precisam de dinheiro mais do que qualquer outra coisa e estão dispostas a colocar seus corpos em risco para consegui-lo. Conhecemos pessoas como Stephen e outros participantes de estudos que relataram que fariam tudo de novo em um piscar de olhos. Mas do outro lado, os estudos clínicos também são perfeitos para pessoas doentes que realmente precisam de ajuda. Então, por que não deveriam ser autorizadas a correr o risco? Por que não deveriam ser pagas pelo tempo gasto? Na verdade, existe um argumento a ser feito de que os estudos clínicos são muito restritivos. Os reguladores da FDA têm um incentivo para serem restritivos. Se eu for um burocrata da FDA e aprovar algo que cause dano a alguém, estou em sérios problemas e posso enfrentar processos judiciais, até mesmo ser demitido. Mas se eu atrasar a aprovação de um medicamento, mesmo que por anos, milhares de pessoas podem morrer. E se ninguém souber quem é essa pessoa, que provavelmente sofreu um dano, eu não enfrento problemas por isso. É por isso que a FDA sempre tenta garantir que nunca chegue um medicamento inseguro ao mercado. Mas para isso, pessoas precisam correr grandes riscos. Aliás, você sente que os vídeos estão atendendo às suas expectativas? Quais temas você gostaria de ver em vídeos futuros? Deixe aqui nos comentários sua opinião. E você não vai querer perder o nosso vídeo sobre a Nestlé, né? Lá nós revelaremos uma estratégia antiética usada pela Nestlé para promover seus produtos em detrimento do leite materno. Clique no vídeo que vai aparecer bem agora para assisti-lo e aproveite mais do nosso conteúdo se inscrevendo.